Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião do COEM, com a leitura preparatória do livro Seara dos Médiuns. O texto é Eles Sabem, baseado na questão 279 de O Livro dos Médiuns. Quando à frente do companheiro que sofre, determina a verdadeira superioridade moral, te imagines no lugar dele, a fim de que a tua palavra lhe sirva de refrigério e lição. Excetuando as criaturas deliberadamente enfurnadas na ignorância ou bestializadas no crime, que reclamam a compaixão da providência divina, ninguém se aprisiona em armadilhas do erro, agindo de própria vontade. Aqui, alguém abraçou a delinquência, admitindo que afeto seja capricho. Ali, há quem padeça escárnio na praça pública por haver acreditado cegamente naqueles que lhe zombaram de confiança. Perante os que lutam e choram nas consequências das próprias quedas, sejam encarnados ou desencarnados, arma-te de humildade e entendimento, se aspiras a auxiliar. Convence-te, sobretudo, de que o necessitado é o primeiro a conhecer-se. O doente sabe em que ponto do corpo se lhe encrava a enfermidade e não aguarda acusações porque se desgoverna nos momentos de crise. Pede socorro e medicação. O mutilado sabe que peça lhe falta no carro orgânico e não aguarda acusações porque exibe forma imperfeita. Pede auxílio e recurso. O faminto sabe que tem o estômago torturado e não aguarda acusações porque se aflige em descontrole. Pede um prato de pão. O sedento sabe que carrega consigo o tormento da secura e não aguarda acusações pelos esgares que mostra. Pede um copo de água fria. Assim também, os que tombaram na culpa conhecem por si mesmos o labirinto de sombra em que jazem situados e não aguardam acusações maiores que as da própria consciência, em se vendo dementados e cegos, humilhados e infelizes. Diante, pois, do irmão que caiu em remorso e rebeldia, azedume ou desespero, não lhe batas nas chagas. Se queres efetivamente reajustá-lo, deixa que o teu amor apareça e lhe tanja as cordas do coração. Oremos ao Senhor. Pai amantíssimo e misericordioso, que nos deu a vida, nos deu a possibilidade de ascendermos espiritualmente, buscando a nossa perfeição moral. Nos deu o livre-arbítrio, a capacidade de escolha, para que a nossa trajetória se faça pelas nossas conquistas, pelas nossas experiências. Senhor da vida, que nos dá todos os dias, incondicionalmente, o seu amor de Pai amoroso. E que ofereceu ainda o Mestre Jesus, irmão amado, guia e modelo para todos nós. E que nos estende as mãos todos os dias, nos aconchega no seu colo de amor, para que possamos nos reerguer das nossas fraquezas morais, das nossas dores físicas, das nossas dificuldades. Agradecidos por estarmos aqui mais uma vez, neste pronto socorro espiritual, nesta escola, nesse templo de oração. Que o estudo de hoje, mais uma vez, possa se fazer profícuo. Que todos nós possamos estar irmanados no mesmo ideal, no mesmo amor, no mesmo desejo de aprender, para sermos criaturas melhores e para servirmos com mais eficiência.
abençoe-nos sempre e que assim seja. Então, boa noite. Então, hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão a respeito de um assunto que já estudamos em profundidade, que é irradiação, né? Irradiação que também é um instrumento terapêutico. A gente, lembrando da aula passada, né? E das aulas passadas que falamos de passe, água fluidificada, e agora irradiação. A gente utiliza essa técnica como um instrumento terapêutico no socorro, no auxílio das criaturas que nos buscam com suas dores. E no que consiste essa irradiação, né? Consiste em nos reunirmos, né, em 2, 3, 5 pessoas e enviarmos pensamentos positivos, pensamentos de amor, de harmonização, para que essa criatura possa receber. É como se fosse um passe à distância, né? E a gente já tem feito a irradiação, vocês já têm percebido que é um trabalho muito gratificante. E acontece de algumas vezes, quando a gente faz a irradiação um pouco antes da reunião de comunicação, muitas vezes espíritos ligados àqueles nomes, aquelas fichas de irradiação se comunicarem e conseguirem resolver, pelo menos encaminhar um pouco, né, aquela dificuldade que eles estão tendo. Então, a irradiação se consiste nisso. A gente sabe que existe esse tipo de trabalho que a gente pode fazer. Porque a gente conhece a lei de sintonia, né? Que a gente tem falado aqui para vocês desde o primeiro dia do COEM. Se vocês lembrarem, a gente vem falando dessa lei de sintonia. Ou seja, é uma lei natural, né? Os simpáticos vão se atrair. Né? Se os meus pensamentos são positivos e elevados, de bem e de amor, eu vou estar numa sintonia mais alta. Eu vou estar ligado com o bem, com o belo, com o útil, né? Com Deus. Eu vou estar ligado, vou estar nesse nível de sintonia. E eu estando nesse nível de sintonia, eu posso compartilhar com uma pessoa que talvez não esteja tão bem. De que maneira? Pela força da minha vontade, né? Então, eu posso emanar essa energia, transmitir essa energia para uma criatura que não está no momento presente, não está podendo ficar comigo naquele momento, mas eu, em pensamento, eu posso levar essa energia positiva para essa pessoa. Da mesma forma que a gente sabe que o pensamento tem força, tem imagem, e segundo André Luiz, tem cheiro. Pensamento. André Luiz fala isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que pensa, né? Porque, da mesma forma que se eu estou com a minha sintonia elevada, se eu estou cultivando pensamentos positivos, se, ao contrário, eu começar a cultivar pensamentos negativos, pensamentos deprimentes, eu vou me deprimir, vou atrair para mim espíritos que têm esse mesmo tipo de pensamento e posso até contaminar os que estão em minha volta, se eles também estiverem receptivos, né? Então, a gente tem que compreender que a irradiação é uma força que a gente tem muito grande, que a gente faz conscientemente, né? Mas a gente vai fazer para o bem, para o elevado, né? Que é para isso que a gente está aqui. Desde o começo a gente vem falando que o COEM é para que a gente possa se harmonizar para poder se doar para as outras pessoas. E a gente fazendo essa doação, a gente fica melhor, né? A gente se melhora. Por quê? Porque a gente está sempre buscando os elementos mais altos, né? Mais purificados do universo, os pensamentos. Então, a gente vai se elevando, a gente vai se conhecendo, a gente vai se corrigindo, porque a gente começa a ampliar um pouco a nossa consciência e, a partir daí, a gente percebe muita coisa errada em nós, e é a gente mesmo que observa isso, e a gente vai modificando o curso da nossa trajetória, e, com isso, a gente vai conseguindo
elevação e vai conseguindo se elevar, e com isso a gente consegue irradiar essa energia positiva. E nosso hálito mental, segundo fala André Luiz, que todos nós temos em torno de nós, essa aura, né, esse hálito de energias, né, a gente exala essas energias, todos nós fazemos isso. Se energias boas, exalamos energias boas. Se energias ruins, exalaremos energias ruins, né? Então vamos buscar a gente sempre estar no positivo, sempre buscar o otimismo, a fraternidade, o amor, para que a gente possa ter essa irradiação da mesma forma e que a gente possa doar essa energia numa reunião de irradiação que a gente tem na nossa casa. Quem gostar, quem tiver a possibilidade, tiver tempo, a gente tem algumas reuniões de irradiação e que são tratamentos, gente, porque a gente acompanha as fichas que são feitas, né? Às vezes a gente põe essa semana, a semana que vem, a pessoa já vem falando que está muito melhor. A gente não fez nenhum tipo de trabalho especificamente assim, uma desobsessão para que fosse. A gente fez uma irradiação. Ou seja, os espíritos aproveitaram essa energia positiva que a gente tem e conseguiu fazer uma limpeza na aura daquela pessoa. Conseguiu afastar algum espírito, talvez, que estivesse ali, atrapalhando a caminhada daquela criatura. Às vezes, um espírito que não é nem mau. É um espírito, às vezes, até que foi companheiro de jornada e que está ali junto. E que precisa ser esclarecido. Então, a gente ajudou o encarnado e a gente ajudou o desencarnado com essa reunião de irradiação, né? E é uma coisa simples da gente fazer. Todos nós podemos fazer, porque todos nós temos a capacidade, nós já aprendemos a nos concentrar. Eu estava na mesa hoje, a Maria Lúcia chegou, estava conversando comigo, eu estava tão concentradinha, ela falou para mim, olha a concentração. De fato, o que é concentrar? A gente prestar atenção no que está fazendo. Então, todo mundo tem condição de fazer isso. Ir para a reunião de irradiação e ficar pensando, ficar prestando atenção naquilo que a gente está fazendo. Enviando pensamentos de amor, de força, de coragem, né? Então, quem tiver tempo, tiver possibilidade, fazer esse trabalho. Nós estamos precisando sempre de gente para fazer esse trabalho, porque as necessidades são muitas, né? E a respeito disso, essa semana, ontem, eu recebi um e-mail, eu falei, nossa, olha como que é interessante. Eu estava fazendo algumas leituras a respeito de radiação e chegou um e-mail para mim, me convidando para fazer parte de um grupo de irradiação mundial, né? Que o Grupo Espírita do Brasil, eles se propuseram das 11 da noite às 11h05, né, 5 minutos, de irradiação pelo planeta Terra. Irradiação positiva. Para tudo isso que está acontecendo, tsunami, maremoto, terremoto, fome, miséria, guerra, né, tudo para que a gente possa sanear esse globo, que está passando por revoluções tão difíceis, né? E ele pede para que todos nós passemos para frente esse e-mail para que todos nós façamos. Nós espíritas, o e-mail é de um grupo espírita, mas ele também pede, mesmo que a pessoa não for espírita, que ela seja católica, evangélica, budista, o que for, né? Todos nós acreditamos na força do pensamento positivo, na força da energia do pensamento. E que todos nós pudéssemos, nesse momento, das 11 às 11h05, né, se ligar na crença que a gente tem. Nós somos espíritas, então vamos fazer conforme a irradiação a gente aprendeu aqui. E quem tem outras religiões que imaginem os seus santos, os seus protetores, né, as pessoas que os ajudam, né, para fazer esse tipo. E eu falei, olha que interessante como que as coisas vão nos chegando, né? Eu estava buscando trabalho, já me apareceu a irradiação para fazer um serviço. Então, vamos pensar nisso, né? Vamos fazer também essa vibração positiva. Se 11 horas for muito tarde, a gente pode fazer também com a família da gente num outro horário, né? Mas se a gente puder fazer às 11 horas, vamos fazer, porque aí é um grande número de pessoas. E a gente sabe que quanto mais pessoas estiverem irmanadas no mesmo pensamento, essa força, essa energia, ela aumenta, ela dobra, né? Então, a gente consegue fazer mais esse trabalho. E nós temos notícias também
que durante a madrugada, os espíritos samaritanos, né, eles são chamados assim, são espíritos bondosos e benevolentes, desencarnados, que eles fazem esse trabalho de saneamento do globo. Né? Eles trabalham saneando as energias negativas e deletérias do globo. Porque senão a gente diz André Luiz, quem conta isso para a gente é André Luiz, que a gente não conseguiria sobreviver na atmosfera da Terra. Tão pesada seria essa atmosfera de tanto sofrimento, tanta dor, tanta angústia, tanta parasita mesmo, né? O André Luiz fala muito disso, que ele é médico, né? Então ele fala de parasita, de bactéria, de vírus espirituais. A gente não conseguiria viver, ele fala. Então existem espíritos consagrados a fazer essa irradiação planetária. Então vamos fazer da nossa parte também, vamos pegar como exemplos, né, esses exemplos bonitos que a gente tem no trabalho do bem e do amor. E é anônimo, né, gente? Porque ninguém precisa nem saber quantas vezes a gente faz uma irradiação para uma pessoa, para um amigo, e às vezes a pessoa não fica nem sabendo, melhora. E isso que é realmente interessante. Porque Jesus mesmo já falou, né? Que não saiba a mão esquerda o que a direita está fazendo. E essa é a verdadeira caridade, né? Então, é isso que eu tinha que passar para vocês nessa reflexão a respeito da irradiação. E se alguém tiver vontade de fazer esse trabalho, o Antônio está aceitando, nós temos vaga, viu? Então tá bom, gente, podemos ir trabalhar.